Livro de Jeremias, capítulo 18. Todos acharam? Vamos ler com a guia do Santo Espírito. O vaso nas boas mãos do oleiro. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E vamos ler também, irmãos, capítulo 19, versículo 10. Capítulo 19, versículo 10. Então quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam. E lhes dirás: assim diz o Eterno dos exércitos, assim como se quebra um vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado, também quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados, até que não haja mais lugar. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Essa passagem aqui conta a história de um oleiro que está moldando um vaso por meio de um barro, né? E essa passagem, irmãos, o intuito dela é nos mostrar como que Deus move um coração, como que Deus trabalha, né, irmãos? Como que as coisas realmente funcionam, né, irmãos? É muito interessante porque logo no primeiro versículo aqui, palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Irmãos, seria através da palavra de Deus que Jeremias seria orientado de como que as coisas acontecem, como que Deus move um coração, como que Deus trabalha. Muitos crentes vão passar uma vida inteira hoje dentro da igreja e não vão saber como que Deus move um coração, nunca vão saber como Deus trabalha, nunca vão saber como que as coisas funcionam, porque eles não são orientados por meio da palavra de Deus, né, irmãos? E a palavra de Deus é a Bíblia que nós temos hoje. E como as pessoas não estão interessadas naquilo que a Bíblia diz, então eles nunca vão ser orientados pela palavra de Deus, né, irmãos? Eles vão estar sempre querendo saber como que as coisas funcionam através de filosofia, né, irmãos? Através de sentimentalismo, através de um monte de coisas que nunca vão mostrar como realmente Deus move um coração, como que Deus trabalha, como que Deus faz as coisas acontecer, né, irmãos? E é muito interessante que logo no versículo 2, Deus vai falar para Jeremias: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem, né, irmãos? Deus fala para Jeremias: dispõe-te, Jeremias, arruma um tempo e desce lá até a casa do oleiro, né, irmãos? Para que nós venhamos a saber a vontade de Deus, para que nós venhamos a caminhar com Deus, é preciso que nessa vida nós venhamos também a nos dispor. Glória a Deus. Quantos crentes, irmãos, não se dispõem para caminhar com Deus? Né, irmãos? Quantos crentes, irmãos, eles olham na sua agenda para ver se sobrou um tempo para Deus. Sabe, não adianta, irmãos, a gente olhar na nossa agenda se sobrou um tempo para Deus. Na nossa vida, irmãos, nós temos que
nós temos, na nossa vida, irmãos, em primeiro lugar da nossa agenda tem que estar o caminhar com Deus, tem que estar o servir a Deus. Não é se sobrar tempo, aí eu vou caminhar com Deus, não. Se dispor, irmãos, é a gente priorizar as coisas de Deus, é a gente colocar Deus em primeiro lugar, porque se a gente for caminhar com Deus quando sobrar tempo, sabe, irmãos, pode ter certeza que dificilmente vai sobrar tempo, né? Nesse mundo que a gente vive, a gente tem tanta coisa para fazer. Quantas pessoas estão dizendo que 24 horas é... Um dia ter 24 horas é pouco. Um dia tinha que ter 48 horas. Tanta coisa que a gente tinha que fazer. Então, irmão, se a gente não se dispor, né? Se Jeremias não colocasse a vontade de Deus em primeiro lugar, ele nunca iria saber como que as coisas funcionam, como que Deus iria trabalhar sobre o povo. Imagina Jeremias dizendo: eu não tenho tempo agora, Deus, eu não tenho tempo agora, mas quando eu tiver um tempo, aí eu... Não, arruma um tempo aí, dispõe-se, coloque-se a caminho, faça a minha vontade. É assim que nós caminhamos com Deus, irmãos. Quantas pessoas estão caminhando com Deus, sabe, porque está desocupado, mas de repente, se ele estiver ocupado, se o negócio dele começar a crescer, se ele começar a ganhar dinheiro, né, se aparecer alguma tarefa, sabe, irmãos, ele simplesmente não caminha mais com Deus, não congrega mais. Por quê? Porque ele caminhava com Deus, porque naquele momento ele não tinha nada para fazer. Mas a partir do momento que ele acha que tem alguma coisa mais importante para fazer, aí ele vai fazer outras coisas. E esse não é o caminhar com Deus, né, irmãos? O caminhar com Deus é a gente entender e compreender que Deus é a prioridade na nossa vida. Essa passagem aqui, irmãos, é uma passagem muito interessante, é uma passagem simples. É uma passagem simples, é uma passagem que nos mostra, irmãos, que Deus é o oleiro. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Deus é o oleiro e as pessoas são barro. Né, irmãos? E é uma figura ilustrativa muito simples, mas ela nos ensina grandes coisas que os crentes não aprendem hoje. Né, irmãos? O barro, ele não pode moldar a si mesmo. Né, irmãos? O barro, ele não pode contribuir em nada para ser um vaso. Não é o barro que fala para o oleiro, irmãos, aquilo que ele quer ser. Não, irmãos, o barro não pode fazer nada, depende totalmente do oleiro moldar o barro e fazer do barro um vaso. O barro não tem como falar para o oleiro: agora chegou a hora, é agora que eu quero ser um vaso. Não, irmãos, o barro não pode fazer nada, o barro não pode contribuir com nada. Né, irmãos? E isso é muito interessante, é uma figura de ilustração muito simples, mas os crentes não entendem hoje. Os crentes não entendem esse tipo de coisa hoje, porque hoje em dia inventaram um tal de livre-arbítrio, e o livre-arbítrio inverteu a ordem das coisas. É o barro que fala para o oleiro se ele quer ser convertido ou não. Né? O livre-arbítrio, né? Inventaram um livre-arbítrio que é o barro que decide se ele quer virar um vaso ou não. Deus não pode moldar ninguém, é o barro que toma atitude, é o barro que tem que dar o primeiro passo. É o barro que vai decidir quando que ele quer ter o coração movido ou não. Sabe, hoje em dia o soberano é o barro. É o barro que mexe as mãos do oleiro. Né, irmão? Não é E isso, irmãos, isso é um absurdo de acordo com a palavra de Deus, irmãos. O texto bíblico é uma figura de ilustração bem simples e bem clara de como que as coisas funcionam. Deus é o oleiro. Nós somos o barro. O barro não pode contribuir com nada. O barro não pode virar um vaso sozinho. Né, irmãos? E o apóstolo Paulo também vai usar uma outra figura de linguagem para demonstrar a nossa incapacidade de corresponder com alguma coisa. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos. Um morto não pode corresponder com nada, ele é que nem o barro, ele não pode contribuir com nada, goleiro. Né, irmãos? Um morto, você pode ir lá no funeral, você pode chorar pelo morto, você pode chamar o morto. Não,
por que você foi, não me deixa assim, e você pode abraçar o morto, você pode beijar o morto, mas o morto é totalmente insensível, o morto não corresponde com nada. Né, irmãos? Não é que as pessoas não podem corresponder muito, ou elas podem corresponder apenas com um pouquinho. Não, as pessoas não podem corresponder com nada, absolutamente nada. As pessoas não podem decidir, as pessoas não podem decidir nada, não podem dar o primeiro passo. Não, Deus é o oleiro e nós somos o barro. Nós estamos totalmente perdidos. Ou Deus nos molda, nos chama, move o nosso coração e nos faz um vaso para a sua honra, para a sua glória, ou então, irmãos, nós ficaríamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos a vida toda. Né, irmãos? É muito interessante porque Jeremias vai dizer: desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. É muito interessante porque Jeremias vai ver o oleiro concentrado, ele está concentrado, confeccionando o seu vaso. Né, irmãos? Ele não está confeccionando o vaso de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, extrair de qualquer jeito. Né, irmãos? A obra que Deus faz na vida daquele a quem Ele move o coração, sabe, irmãos, não é uma obra que Deus está fazendo de qualquer jeito. Não é uma obra que Deus não sabe o que vai dar. Né? Deus está moldando os vasos lá, mas Deus não faz a menor ideia se vai virar um vaso. Não é uma obra que está sendo realizada de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, irmãos, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Deus sabe exatamente que tipo de vaso que Ele quer formar. Né, irmãos? É um vaso de acordo com a sua palavra, para a sua honra, para a sua glória. E muitos crentes hoje, irmãos, quando eles se dizem crentes e você não enxerga eles como um vaso, sabe, irmãos, parece que Deus está realizando a sua obra de qualquer jeito. Né, irmãos? Parece que Deus não sabe o que está fazendo. Né, irmãos? Porque as pessoas estão se dizendo crente, mas ele continua um barro, ele não virou um vaso. Né, irmãos? Ele continua, é como se o oleiro estivesse ali fazendo um vaso, mas ele não sabe que vaso que vai virar, afinal de contas. Não, irmãos, o oleiro, se ele quer formar uma botija d'água, sabe, irmãos, ele vai trabalhar e ele vai fazer uma botija d'água. Irmãos, ele não começa fazendo uma botija d'água e de repente termina fazendo uma botija de azeite. Não, irmãos, é a botija d'água. Então o oleiro, ele é concentrado naquilo que ele faz. Deus, irmãos, não trabalha nos crentes para eles serem um crente mundano qualquer. Deus não move um coração, irmãos, para no fim das contas ele agir da mesma maneira que os ímpios agem. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Quantas pessoas falam: não, eu me converti, Deus me chamou, eu ainda não creio na palavra de Deus, eu ainda não creio assim na palavra de Deus, mas agora eu comecei a ajudar os pobres. Comecei a ajudar os pobres agora. Eu ainda não creio na palavra de Deus, Deus me chamou, eu não creio na palavra de Deus, mas agora eu estou salvando os animais. Estou salvando os animais, estou fazendo parte de uma ONG, estou fazendo obra social. Não, irmãos, quando Deus move o nosso coração, irmãos, é para que nós sejamos um vaso que se adeque à sua palavra. Não, irmão, não é um vaso deformado. Não, irmão, não é um vaso deformado, não é um vaso que não serve para o propósito que Deus quer. Então, quando Deus realiza a sua obra, irmãos, Ele faz a sua obra direito. Ele faz a sua obra corretamente. E é muito interessante essa passagem aqui, que quando Jeremias vê o oleiro moldando o vaso, o que vai acontecer? O vaso, naquele momento, o vaso se quebrou. Ele estava moldando o vaso e de repente o vaso se quebrou. E o que o oleiro fez? O oleiro pegou aquele barro e ele jogou o barro fora. Né, irmãos? Jogou o barro fora e pegou outro barro para fazer o vaso? Não, daquele mesmo barro ali, ele começou a moldar um novo vaso. Santo Senhor. Né, irmãos? E por que o oleiro não jogou o barro fora e não pegou outro barro? Né, irmãos? Porque não ia adiantar nada, o problema não era o barro. O problema não era o barro. Sabe, irmãos, quando Deus quer mover um coração, irmãos, Ele move um coração.
Glória a Deus. Ainda que ele tenha que refazer o vaso um monte de vezes. Santo. Né, irmãos? Ainda que é preciso que venhamos a passar por dificuldades, venhamos a passar por lutas, venhamos a passar por provas. Se Ele quer mover o nosso coração, irmãos, Deus tem os meios para mover o nosso coração. Glória a Deus. Né, irmãos? Por que Deus não pega um barro mais favorável? Por que Deus não escolhe pessoas melhores? Sabe por quê? Não tem barro mais favorável, não tem pessoas melhores. Né, irmãos? Ninguém está numa situação mais favorável. Ninguém, irmãos, ninguém é um vaso, só está faltando alguns retoques. Não, irmãos, todo mundo é um barro, todo mundo tem que ser moldado. E se todo mundo foi afetado pelo pecado, se todo mundo foi afetado pelo pecado lá de Adão e Eva, não existem barros mais favoráveis, não existem pessoas melhores, não existem pessoas mais fáceis. Então, aquele que Deus quer mover, Ele move, ainda que o vaso se quebre algumas vezes, sabe, irmãos, Deus vai, Deus molda aquele vaso quantas vezes for preciso, molda aquele barro quantas vezes for preciso. Né, irmãos? Não existe ninguém numa condição melhor, não existe ninguém numa condição mais favorável. Essa realidade que o texto bíblico está nos ensinando, né? Como que Deus move um coração? Quando Ele tem vontade de mover um coração, Ele move um coração. Glória a Deus. Depende unicamente da vontade dEle, porque o barro não pode corresponder com nada, o barro não pode fazer com nada em si mesmo. Né, irmãos? E é muito interessante que no versículo 5 vai dizer, então Yahvé dirigiu-me a sua palavra dizendo, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Né? Ele tem um ponto de interrogação aqui, ele está fazendo uma pergunta para Jeremias. Olha, Jeremias, se esse modesto oleiro, ele refez a sua criação, a sua obra, não posso eu fazer do mesmo jeito? Não posso eu fazer a mesma coisa? Glória a Deus. Deus como Deus não pode refazer a sua criação, não pode mover um coração caído, transformar uma pessoa, chamar essa pessoa, fazer dela um vaso de honra, um vaso de glória. Deus não pode fazer, né, irmãos? E é claro que é uma pergunta retórica, né, irmãos? É claro que todo mundo vai dizer, pode, Deus pode fazer. Mas muitos crentes hoje vão dizer assim, não, Deus pode fazer, que Deus tem poder para fazer, Deus tem poder para fazer. Mas não é assim que Deus age. Deus tem poder, não é assim que Deus age, porque, sabe, se Deus ficar simplesmente chamando as pessoas desse jeito, por que Ele escolhe um e não escolhe outro? Deus não vai ser bom, porque Ele tinha que escolher todo mundo, né? Deus não faz desse jeito porque depende da nossa capacidade também, depende da nossa escolha também, depende daquilo que a gente faz também. Deus pode fazer? Deus pode fazer, mas não é assim que Deus faz, porque desse jeito Deus não é bom. Deus não é bom, né? Porque um Deus bom é aquele que dá o livre-arbítrio para a gente conseguir escolher Ele também. Esse é um Deus bom, né? Tinha um herege, tinha um pregador herege, que ele falava assim, deixe Deus ser bom. Esse negócio de que Deus escolhe um, Deus move o coração de um e Deus não move o coração de outro, isso é um Deus mau. Deixe Deus ser bom, né, irmãos? E tinha um pregador da palavra que ele falava assim, não, deixe Deus ser Deus. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Deixe Deus, não é deixe Deus ser bom, é deixe Deus ser Deus, Ele faz o que Ele quer. E é muito interessante porque no próprio versículo 6, ele faz a pergunta e ele responde, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Né, irmãos? Deus não apenas vai dizer, eu não posso mover um coração, eu não posso chamar as pessoas, refazer a minha obra do jeito que esse oleiro aí está fazendo com o barro. Ele pergunta e ele mesmo responde, e é assim que funciona.
Glória É desse jeito que funciona. Vocês são um barro nas minhas mãos. Glória a Deus. Eu vou mover, eu vou chamar, né? Eu vou transformar, porque se depender de vocês, ó, vocês vão tudo se perder. Vocês vão tudo para o inferno. Deus faz a pergunta e Ele mesmo responde, para que ninguém venha dizer, não, Deus pode fazer, mas Ele não faz. Não, Deus está dizendo, eu posso fazer e eu faço. Glória a Eu Deus. posso fazer e eu faço. É exatamente dessa maneira que funciona. Né, irmãos? E quando nós não entendemos passagens tão simples como essa, quando nós não entendemos, irmãos, que nós somos o barro, realmente o barro, não podemos fazer nada por nós mesmos, e que Deus é o oleiro que molda o barro, quando nós não entendemos isso, irmãos, nós diminuímos o efeito do pecado no homem. Nós diminuímos, irmãos, o que significou Adão e Eva ter caído no pecado lá no Jardim do Éden. Né, irmãos? Porque quando nós não entendemos isso, quando nós achamos que podemos corresponder de alguma maneira, né, irmãos, nós estamos dizendo que o efeito do pecado não foi tão destrutivo assim. O efeito do pecado foi ruim, mas não foi tão incapacitante assim, não. Ainda sobrou alguma capacidade no ser humano em fazer escolhas positivas. Ainda sobrou no ser humano uma capacidade de corresponder com Deus. Então, houve a queda lá no Jardim do Éden? Houve, mas não foi assim uma queda total. O ser humano é totalmente depravado, né? Há sim alguns atributos ainda bons assim que permaneceram, que faz com que a gente vá, sabe? A gente minimiza o efeito do pecado na vida do homem. E quando nós minimizamos o efeito do pecado na vida do homem, nós minimizamos também a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Né, irmãos? Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas a gente não era tão perdido assim. Né? Ele nos salvou, Ele morreu lá na cruz, lá, mas a gente fez a nossa parte também, a gente escolheu, né? A gente fez a nossa escolha de ir até Ele, a gente tomou uma decisão, né? Você vê, a gente minimiza o efeito do pecado e a gente minimiza a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. E conforme a gente minimiza a obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a igreja também começa a justificar por que muitos crentes estão vivendo no pecado, estão agindo como uns ímpios. Né, irmãos? Por que eles se dizem crentes ainda? Né? Não, o crente se diz crente, se diz salvo, se diz eleito, e está vivendo como os ímpios, como os perdidos no mundo. Né? O crente se diz crente e está desesperado em meio a circunstâncias, total desespero. Né, irmãos? Aí você fala para ele, não, mas não está escrito aqui, Jesus Cristo não falou, a minha paz vos dou. Não, Jesus Cristo falou, mas Jesus Cristo comprou, mas não é assim, não depende só de Jesus, né? Depende da gente também, depende da gente corresponder positivamente. Você vê, toda a obra redentora de Jesus Cristo fica diminuída, né, irmãos? Tudo fica afetado, sabe, irmãos? É um erro, atrás de outro erro, que faz com que a igreja simplesmente perca totalmente a palavra de Deus. Por isso que parece simples, né? Deus é o oleiro, a gente é o barro. Muitos pregadores estão lendo essa passagem aqui, irmão, Deus é o oleiro, a gente é o barro, Deus é que molda. E no fim da pregação eles estão dizendo, deixa Deus moldar você, irmão, deixa Deus moldar você, deixa Deus transformar você, sabe, irmãos? Sabe, é como se eles lessem o texto bíblico, jogassem o texto bíblico tudo fora, né, irmãos? E justamente o ensino do texto bíblico é mostrar que nós não podemos corresponder com nada. Então como é que você vai mandar o barro tomar uma atitude? Como é que você vai mandar o barro permitir que o oleiro o molde? Né, irmãos? Então, o que nós deveríamos dizer para os crentes que estão congregando se Deus chamou você, se Deus moveu o teu coração, se Deus transformou você num vaso de honra e de glória, sabe, quando você sair desse culto hoje, viva uma vida de acordo.
Viva uma vida de acordo. Né? Se verdadeiramente você entendeu que você é o barro, que você não poderia corresponder positivamente com nada, que foi Deus que moveu você, sabe? Então, em meio a circunstância de desespero, sabe? Tenha paz. Tenha paz, porque se você entende que você não era nada, que você era um barro, que você não poderia corresponder positivamente, você também entende tudo aquilo que Jesus Cristo comprou para você lá na cruz. Então você crê em tudo aquilo que Jesus Cristo comprou para você. E a paz é uma delas. Né, irmãos? Então é preciso que nós venhamos a entender, né, irmãos, aquilo que realmente nós somos, para que venhamos a entender aquilo que realmente Jesus Cristo fez. Jesus Cristo não deu uma ajudinha, Jesus Cristo não deu um empurrãozinho. Não, irmãos, Jesus Cristo fez tudo. Nós estávamos simplesmente mortos, insensíveis, não podendo fazer nada por nós mesmos. Éramos o barro na mão do oleiro. É isso que a passagem está querendo dizer. Né, mas e quando chega aqui no versículo 19, vai falar sobre alguns vasos endurecidos. Né, mas o vaso já foi feito, o vaso já foi para o forno. Se o vaso quebrar agora, não tem como ele ser refeito mais. Né, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa estar nos moldando o tempo inteiro. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa estar tocando o nosso coração e fazendo com que nós venhamos a nos adequar à vontade de Deus. Quando nós nos tornamos insensíveis para a palavra de Deus e ela fala com nós e nós não nos moldamos a ela, significa que nós já nos tornamos um vaso de desonra. Significa que nós já nos tornamos um vaso endurecido, né, irmãos, que não nos importamos mais para qual é a vontade de Deus. E é isso que estava acontecendo com o povo de Israel, né? Existem aqueles que eram um vaso de honra, que Deus moldava, que foram moldados, mas existem os vasos de desonra. E o que Deus fala que Ele vai fazer com os vasos endurecidos? Com aqueles que não estão vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, eles serão quebrados. Né, irmãos? Serão quebrados e uma vez quebrados não podem ser mais restaurados. Por isso, irmãos, que a gente nunca pode deixar para caminhar com Deus depois. Que depois, sabe, se você não se atenta hoje para a palavra de Deus, se você não tem o seu coração movido hoje para a palavra de Deus, sabe, talvez amanhã vai ser pior ainda. Amanhã você vai ser um vaso endurecido. E um vaso endurecido, a única coisa que vai restar para ele no fim das contas é ser quebrado. É receber a ira de Deus. Receber o juízo de Deus. Né, irmãos? Então, essa é a palavra de Deus que nos mostra como que as coisas funcionam. É simples, mas é algo que ofende o nosso eu, ofende o nosso ego, porque nós sempre queremos ter uma participação no processo da salvação, né, irmãos? E a palavra está deixando bem claro, não, você não tem participação no processo da salvação, você é apenas o barro, eu moldo você, e eu moldando você se adequa de acordo com a minha vontade, e quando você se adequa de acordo com a minha vontade, você olha para Jesus Cristo e você entende exatamente o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele representa na sua vida. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.